E aí, tester, tudo bem? Enfim, chegamos ao bônus do curso. Nesse módulo, eu vou lhe mostrar duas dicas que irão complementar o seu conhecimento básico em automação de testes com Selenium. A primeira dica é sobre dados dinâmicos no Selenium IDE. Sim, é possível usar a metodologia de Data Driven no Selenium IDE, que nada mais nada menos é você isolar o seu script da parte de massas de dados, tá? Ou seja, os dados que você utiliza nos seus scripts, eles virão de uma base de dados externa, que nesse caso é uma planilha, tá? No formato CSV, e esses dados serão armazenados em variáveis, tá? Isso vai facilitar muito a manutenção do seu script de teste. Quando você precisar, por exemplo, mudar um dado que é utilizado em vários scripts, tá ok? Para isso, vamos utilizar uma extensão do Selenium Core chamado CSV Read. Tá? As extensões do Selenium IDE, elas são configuradas lá em opções, tá? Nessa região aqui, extensões do Selenium Core, User Station.js. Você vai informar o caminho da extensão, tá? Vai dar OK e vai reiniciar o Selenium IDE para que as alterações entrem em vigor. Uma vez essa extensão configurada, será habilitado dois comandos do Selenium IDE, um chamado readCSV, onde vai fazer a conexão com a planilha de dados, e a outra que é storeCellValue, que vai armazenar numa variável o dado contido numa célula da planilha. Ok? Então, vamos à prática. Antes de mais nada, pessoal, eu vou acessar aqui o site de extensões do Firefox. E vou baixar um plugin para o Selenium IDE chamado Store Variables. Esse plugin, pessoal, ele permite você gerenciar as variáveis do seu script de uma forma muito prática. Bom, instalei aqui, mas antes de reiniciar, eu vou configurar a extensão CSV Read. Então vamos lá, eu vou aqui em opções, vou acessar aqui essa parte de extensão do Selenium Core User Station, como eu mostrei. Eu vou procurar e vou informar o caminho onde está essa extensão. No meu caso, está em C2 pontos, Selenium, Data Driven. Pronto, achei, tá ok? Pode ficar despreocupado que essa extensão ela será enviada para você no anexo do curso. Eu vou abrir. Pronto, meu Selenium IDE já está referenciando a extensão. Caso você queira adicionar nova extensão, basta você colocar ponto, vírgula e adicionar a outra extensão, tá ok? Eu vou dar um OK e vou reiniciar o Firefox.
Ok, o plugin Story Variables foi adicionada. E certamente o meu plugin, aliás, a minha extensão CSV Read deve ter sido configurada também, tá? Para certificar, pessoal, é só verificar os comandos, se eles já estão habilitados. Então, o primeiro é read CSV. Ok, já está aparecendo. E o outro é o store cell value. Ok, então, extensão e plugins devidamente configurados. Eu vou fazer um exemplo aqui, onde eu vou realizar 4 pesquisas, tá? E cada termo pesquisado vai estar contido numa planilha. Então, o meu script ele vai abrir essa planilha, vai armazenar os 4 termos de pesquisa, cada uma em uma célula, e vai armazená-los em suas respectivas variáveis. Logo após, eu vou fazer a pesquisa usando essas variáveis, ok? E para garantir que cada pesquisa tenha o seu próprio termo, será gerada evidência de teste para cada um. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou habilitar o Record, tá? Vou acessar o Google. Vou informar aqui uma pesquisa, tá? Primeiro vou informar inove teste. Perdão, pessoal. Deixa eu só voltar aqui. Vou dar 2 cliques aqui, ó, no comando, que ele vai preencher para mim, tá? Depois, o certo era eu ter apertado... Deixa eu ver aqui, calma aí. Isso. Era eu ter apertado o botão Pesquisa Google. Pronto, apertei. Agora está certo. Logo após, eu vou tirar uma evidência, tá? Dessa pesquisa, usando o método Capture Entry Page Screenshot, onde o alvo será o local onde eu irei salvar esse screenshot, que no meu caso será em c:/selenium/data driven pesquisa 1.png, que é a extensão do nosso screenshot, ok? Eu já vou ir comentando aqui, pessoal. Então, vamos lá. Aqui eu acesso o Google. Aqui eu informo a primeira pesquisa. Clica no botão pesquisar. E aqui gera a evidência da primeira pesquisa, ok? Em seguida, pessoal, como eu sei que a lógica é praticamente a mesma,
eu posso copiar. Eu posso copiar aqui e só trocar os nomes, tá? Então aqui seria a segunda pesquisa. Clica no botão pesquisar, né? Novamente. E aqui seria gera a evidência da segunda pesquisa. Pesquisa 2. Ok? Deixa eu só executar comando por comando para saber se ele vai alterar aqui. Na segunda pesquisa, eu vou colocar aqui testes automatizados. Ok? Deixa eu clicar aqui para ver se ele vai alterar aqui, ó. Deixa eu colocar assim, para facilitar para você visualizar. Ok? Vamos lá, vamos. Ó, trocou, tá? Agora eu vou clicar em pesquisar. Pesquisou, certinho. Então, está funcionando. Então, eu posso muito bem, sem nenhum problema, copiar de novo e só alterar o parâmetro, tá? Eu vou colocar assim, pessoal, só para... Opa, calma aí. Só para facilitar que cada linha assim é uma pesquisa, tá? Aqui também. Então, vamos lá. Copiar aqui de novo. Vou colar. Aqui já é a terceira pesquisa. E aqui, terceira pesquisa. E aqui eu altero pesquisa 3. Mesma coisa, pessoal. Copiar. E por último, pesquisa 4. Certo? Que é a quarta pesquisa. Ah, não posso esquecer de trocar o nome aqui, ó. Vou botar aqui Selênio para esse. E o outro eu vou pesquisar bugs. Então esse aqui vai ser quarta pesquisa. Aqui quarta pesquisa. E aqui eu altero. Pronto. Bom, pessoal, é isso então. Está montado aqui o nosso script, tá? E eu vou executar aqui. Aliás, em vez de executar, eu já vou mostrar para vocês a mágica, tá? De como funciona. Então, assim, quando eu for executar esse teste, será executado, tá? Usando os termos aqui, tá? De acordo com o que eu mapeei. Sendo que é lógico, né? Pode acontecer que, por exemplo, você tenha vários scripts, né? Em que tenha esse trecho aqui de pesquisa, onde ele pesquise em 9 testes. Né? Digamos que você precise mudar esse termo. Seria muito trabalhoso você ter que alterar em script por script. Se isso aqui fosse uma variável, seria muito mais prático, porque você alterando os dados na planilha, essa alteração ela iria afetar a variável que está conectando aquela planilha
e automaticamente afetaria também seu script, tá? Então, como é que funciona? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo comentário, eu vou colocar assim, conecta a planilha de dados, ok? E vou criar aqui um novo comando. O comando, pessoal, é read CSV, ok? E aqui eu vou informar a planilha, tá? Que eu quero que o meu script se conecte. Sendo que quando é para referenciar uma planilha, eu tenho que usar esse prefixo aqui chamado file, dois pontos, barra, ok? E vou até o local onde tem essa minha planilha. Sendo que aqui na minha pasta Data Drive não tem ainda nenhuma planilha de dados. Para isso, eu vou criar um arquivo txt, vou botar aqui apenas dados, ok? E vou informar os termos de pesquisa aqui, tá? Então, imagine como se eu tivesse numa planilha. Aqui é a primeira coluna e cada enter é uma linha, tá? Então, eu vou informar aqui pesquisa, que seria o título, né, o cabeçalho. A partir da segunda linha dessa primeira coluna, eu vou informar os termos de pesquisa, que nesse caso será i9teste, testes automatizados, Selenium e bugs. Vou salvar, fechar. E agora eu vou alterar a extensão desse arquivo para CSV. Lembrando que seu Windows deve ter essa opção habilitada para você conseguir alterar as extensões dos arquivos, ok? Eu vou confirmar aqui. Ok, alterei. Eu vou abrir aqui rapidinho só para você ver como ficou. Olha lá. Os termos ficaram em uma única coluna, distribuído em linhas, ok? Que no caso seria da linha 2 à linha 5. Então, já temos a nossa planilha. Eu teria que informar o caminho dela aqui. Então, eu simplesmente pego o caminho e na frente desse prefixo, file, dois pontos, barra, eu vou colar aqui e vou dar 2 cliques para verificar se realmente vai se conectar. Ó, se conectou, ficou verde, tá? É porque funcionou, realmente conseguiu se conectar, tá? Vou criar aqui um novo comentário e vou escrever armazena os dados da planilha em variáveis. Ok? Vou criar um novo comando. Como funciona o armazenamento dos dados em variáveis? Simplesmente usando o comando store cell value, ok? Onde aqui eu vou informar o nome da minha variável, que será pesquisa 1. E o valor, pessoal, é a posição da célula, que no caso será linha, vírgula, coluna. Então, como a minha pesquisa aqui, né, deixa eu abrir de novo para você ver. Está assim, ó, coluna A, que no caso é a coluna 1, tá?
linha 1, linha 2, 3, 4, 5. Então, se eu quero pegar o termo i9test, eu vou acessar a posição 2,1, que é a coluna A. Ou seja, o meu primeiro termo de pesquisa está na segunda linha da primeira coluna. Aqui, terceira linha, segunda pesquisa, terceira linha, primeira coluna. E assim sucessivamente. Ok? Então, eu vou informar. A pesquisa 1 ela está na segunda linha, vírgula, primeira coluna. Ok? E assim, eu vou repetir para todas as pesquisas. Pesquisa 2 está na terceira linha, primeira coluna. Pesquisa 3, pesquisa 3, que está na quarta linha, coluna 1. E a pesquisa 4, que está na quinta linha, coluna 1. Ok? Deixa eu fechar aqui. Não, vou minimizar. Então, pessoal, ao clicar em cada um desse comando, é necessário certificar que eles ficaram verdes. Tá? Porque significa que conseguiu armazenar com sucesso os dados da planilha nas variáveis. Se você vir aqui na aba Story Vars, tá? Vai exibir as variáveis contendo os valores da planilha. Olha lá, ó. Pesquisa 1, pesquisa 2. Calma aí que a bateria está acabando aqui. Então, pesquisa 1, pesquisa 2, pesquisa 3 e pesquisa 4. Ok? Então, uma vez armazenando todos os dados, eu vou substituí-los, os dados estáticos, por essas variáveis. Então, onde tem o valor estático, eu vou substituir pela variável. Como vocês viram em outras videoaulas, as variáveis são chamadas através dessa nomenclatura. Dólar, abre e fecha colchete e escrevo o nome da variável. Pesquisa 1. Vou repetir a mesma coisa para os demais dados. Aqui será pesquisa 2. Aqui, pesquisa 3. E, por último, pesquisa 4. Pronto. Deixa eu escrever aqui. Pesquisa dinâmica é o nome do meu script de teste. Eu vou salvar ele aqui mesmo nessa pasta. E vou salvar a suíte de teste também nessa pasta. Vou chamar aqui data. Vamos botar aqui dados dinâmicos. Dados dinâmicos. .html. Ok? Então, eu vou executar aqui os testes, tá? E você vai ver como ocorre essa parte dinâmica no script. Lembrando que, pessoal, que aqui na aba Story Values, você não só visualiza os valores das variáveis, como você pode também editar,
tá ok? Então, digamos que você não passe mais pelo teste, aliás, você não execute os comandos. Digamos que você coloque um ponto de marcação para o seu teste iniciado aqui. Então, ele não vai mais fazer consulta da planilha. Nada impede de você vir aqui e alterar o valor da variável, tá? Ou até mesmo o nome da variável, sem necessidade de utilizar a planilha, tá? Essa alteração ela é temporária enquanto o seu Selenium IDE estiver aberto, ok? Então, você pode atualizar essas informações, ok? Assim como também você pode limpar as variáveis, clicando em Remove All Variables, ok? Então, vamos executar esse script de teste. Bom, ele acessou a planilha, armazenou todos os termos de pesquisa em cada variável, digitou a primeira pesquisa, tirou o print, digitou a segunda pesquisa, tirou o segundo print, digitou a terceira pesquisa, tirou o print e digitou a quarta pesquisa, tirou o print. Ok? Então, se eu vir aqui na pasta, você vai ver que ele gerou as evidências de teste. E olha que bacana, pessoal. Eu não sei se você consegue ver daí, mas cada um teve a sua própria pesquisa. Olha que bacana, Inove Teste, testes automatizados, Selenium e bugs. Legal, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira dica do módulo bônus. E a próxima dica agora será sobre como criar a sua ferramenta de execução de teste usando o servidor HTML Runner. Muito obrigado aí pela atenção e valeu!